Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso módulo Controladoria Jurídica Estratégica, o segundo pilar da nossa formação em Controladoria Jurídica, que é a CJ na prática. E eu estou muito feliz de receber vocês e trocar ideias, passar esse conhecimento que nós temos sobre controladoria jurídica de forma estratégica. Então, vamos juntos nessa jornada para sermos cada vez mais controladores estratégicos e otimizar a gestão dos escritórios de advocacia. Então, conto com vocês. Vamos lá. O primeiro ponto é a gente entender para que serve este módulo, o que a gente vai ver nesse primeiro módulo. E aqui nós teremos basicamente uma introdução à controladoria jurídica. Vocês vão compreender o conceito de controladoria jurídica, entender a essência, entender o que é e o que não é controladoria jurídica. Depois a gente vai identificar os benefícios da controladoria jurídica, saber qual é a vantagem, até para ter isso como argumentação junto aos advogados e advogadas, junto aos sócios do escritório, junto aos diretores da empresa que você trabalha. Depois a gente vai saber um pouquinho mais sobre o perfil do controle jurídico, tanto nos aspectos de requisitos técnicos, quanto também nos aspectos comportamentais, entender um pouquinho mais sobre níveis de controle jurídico, sobre como é a carreira normal de um controle jurídico, como é também a diferença entre maturidade e crescimento na controladoria jurídica, e refletir sobre a carreira. Você vai poder avaliar o seu momento profissional como controller, ou como uma pessoa que quer iniciar a carreira em controladoria jurídica, saber o que é que você já tem e o que é que você precisa aprimorar de conhecimento na área. Vamos agora para mais um ponto. Vamos falar um pouquinho sobre o que não é controladoria jurídica e por que a gente vai começar partindo do que não é controladoria jurídica. Porque a gente tem hoje no meio jurídico muita confusão e até um aspecto mesmo, às vezes, de desvalorização da controladoria, porque as pessoas não entendem o que é controladoria. Então, para a gente chegar nesse conceito do que de fato é a controladoria jurídica, a gente precisa entender que controladoria jurídica não é o operacional básico de um escritório. E quando a gente fala em operacional básico, a gente fala na atividade, por exemplo, que todo advogado, que toda pessoa que começa a atuar de forma na advocacia vai lidar, que é com a leitura de intimações e controle de prazos. E controladoria jurídica não é só isso. Essa é uma das atividades que a gente pode fazer enquanto controller, mas vai muito além de toda essa parte de controle de prazo e intimações. Porque a controladoria, a gente vai ver logo à frente, a gente consegue pensar ela por áreas. Então, o simples fato, por exemplo, de você ter no seu escritório uma pessoa que controla prazo, isso não quer dizer que você tenha uma controladoria jurídica estruturada. Então, controladoria jurídica não é basicamente isso. Controladoria jurídica também não é sistema jurídico, não é software jurídico. A gente contratou um sistema aqui para o escritório, agora a gente tem uma controladoria jurídica. Não. Um sistema jurídico, um software jurídico é apenas uma ferramenta que a gente pode utilizar para otimizar a gestão do escritório. A gente pode utilizar para otimizar as atribuições, as atividades da controladoria jurídica, mas não é isso. Controladoria jurídica também não é apoio administrativo, não é uma secretária de luxo, não é um assistente jurídico, não é um lugar em que você vai jogar todas as tarefas que ninguém quer fazer. E aí, esse ponto a gente verifica muito, porque às vezes existe uma confusão de até onde vai o trabalho da controladoria e até onde vai o trabalho dos advogados
que vão para as outras áreas de produção, diligências. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de atribuições também. E aí, por exemplo, eu vejo muito e já ouvi muito de alguns escritórios quando a gente vai falar que precisa estruturar uma controladoria jurídica, trazer mais esse conceito, então algumas pessoas falam, mas eu tenho uma controladoria, é fulano de tal, que controla os prazos, ou então, a gente já faz controladoria jurídica há muito tempo. E aí, quando você vai ver o que de fato essas pessoas estão chamando de controladoria jurídica, você vai ver um fulano que fica com essa parte de prazos e está totalmente sobrecarregado, porque ele acumula essa atribuição com atribuições de fazer peticionamento, de atender clientes, de várias outras coisas. Ou então, às vezes, você tem advogados ou sócios que fazem essa atividade de leitura de intimação e controle de prazo e acreditam que estão fazendo controladoria jurídica. Então, não é nada disso. Tem algumas desses pontos que são atividades da controladoria jurídica, mas a controladoria jurídica é muito maior do que resumir ela a essas atividades. Então, quando a gente passa desse lugar de saber o que não é controladoria jurídica, o que de fato vai ser a controladoria jurídica? A controladoria jurídica, ela vai ser esse setor estratégico dentro dos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos também, que vai ter esse papel de estruturar, de monitorar, de otimizar a gestão jurídica. Eu digo muito que a controladoria jurídica é um formato de gestão. E justamente por ser um formato de gestão, a gente vai precisar muito de uma palavrinha que eu quero que vocês coloquem, anotem, que se chama setorização. E por que que a gente vai falar muito de setorização? Porque não tem como um escritório, uma empresa, um departamento jurídico ter uma controladoria jurídica se ele não for setorizado. Setorização é pensar o escritório, o departamento, a empresa, como se fosse um corpo humano. E aí, dentro desse cenário do corpo humano, por exemplo, a gente sabe que cada órgão, ele tem a sua função, ele tem as suas atribuições. Então, uma empresa, um escritório, um departamento jurídico é da mesma forma. Não tem como, por exemplo, você ter um órgão como o coração, que vai fazer todas as atividades que o cérebro faz, que o rim faz, que o pulmão faz. O coração, ele faz a atribuição somente dele mesmo. E aí, nesse cenário, por exemplo, a controladoria jurídica é o coração do escritório, ela é o coração do departamento jurídico, porque ela vai fazer esse papel de pegar e reunir todas essas atividades que exigem esse olhar estratégico, que exigem esse olhar de acompanhamento, de controle, de estruturação, de fluxos, e ela vai bombear essas atividades para o restante da equipe, mantendo o ritmo do escritório, mantendo essa organização, esse controle. Então, não tem como você pensar em controladoria jurídica se você não tem os sócios fazendo as atribuições que são específicas dos sócios, a controladoria jurídica fazendo as atribuições que são específicas dela, o advogado que fica na produção fazendo as atividades que são específicas da produção, o setor comercial fazendo as atividades que são específicas do setor comercial. Então, mesmo que o escritório ainda esteja no período inicial, com poucas pessoas, com uma equipe reduzida, você já pode ir pensando nessa organização setorizada. O que é o setor comercial, o que é um setor de marketing, o que é a atribuição específica de quem é da diretoria, o que é a atribuição específica da controladoria, porque à medida que você for crescendo, essa setorização aqui vai permitir que o escritório tenha um desenvolvimento de forma saudável, que não tenha esse atropelo em que todo mundo faz tudo e no final ninguém faz nada. Então, é esse ponto que a controladoria jurídica vai trazer, essa função de garantir que todos os processos e rotinas do escritório, do departamento, eles sejam feitos de forma organizada, segura, eficiente, e a equipe vai poder advogar com mais produtividade, com mais assertividade e com mais previsibilidade, que ela vai saber exatamente o que ela tem que fazer. E aqui a gente fala muito, inclusive é o símbolo da nossa formação, a controladoria jurídica é o coração do escritório.
Por que que a gente fala que ela é o coração do escritório? Porque ela justamente vai ser esse órgão, esse núcleo que vai representar essa nova forma de pensar a advocacia, esse setor que vai centralizar essas informações, que vai atuar de forma concentrada, que vai trazer método, que vai trazer propósito, e que vai fazer essa distribuição ritmada de tarefas, de atribuição, que vai ter esse olhar estratégico. Então, é esse coração que a gente precisa estruturar, cuidar e preservar dentro dos escritórios e departamentos jurídicos. Por que que a controladoria jurídica é essencial hoje em dia? A controladoria jurídica é um formato de gestão de escritórios que já tem um tempo que é utilizado. Então, inclusive, esse conceito vem, por exemplo, da contabilidade, já vem de vários conceitos ligados à gestão, e tem vários escritórios que já usam há bastante tempo. Só que a gente percebe que tem alguns lugares em que esse conceito ainda não é muito difundido. E aí a gente fica nesse trabalho também de entender, de ampliar o que é a controladoria jurídica e de mostrar por que ela é tão importante, como é que ela pode otimizar a gestão do escritório, a gestão do departamento jurídico. E hoje, nesse cenário, por exemplo, em que nós estamos de inteligência artificial, da tecnologia cada vez mais forte, a controladoria jurídica, ela se une a tudo isso e ela vai poder trazer, por exemplo, automatização de processos. Então, a gente vai poder utilizar a inteligência artificial para ajudar nessa gestão de documentos, pode utilizar ela para controle de prazos, para análise de dados. E aí a gente vai ver um pouquinho disso mais no nosso módulo bônus sobre como utilizar a inteligência artificial na controladoria jurídica. A controladoria jurídica também é essencial para a gestão de dados, então a gente sair desse lugar do achismo, eu acho que o escritório está lucrando, eu acho que o escritório perdeu tantos prazos. A gente vai trabalhar com dados, então a gente consegue monitorar esses indicadores, saber quantas sentenças procedentes a gente tem, quantas sentenças improcedentes a gente tem, quantos processos a gente tem aguardando liminar, e a partir de todas essas informações, a gente constrói metas para a equipe, a gente consegue monitorar de fato várias áreas do escritório e trabalhar o crescimento dele de uma forma muito mais estratégica. A gente também tem como integrar a controladoria jurídica com o CRM, por exemplo. Então, a gente vai ter um módulo para falar disso, como é que a gente pode usar o CRM no meio jurídico, e aí vocês vão ver que é muito interessante, porque você consegue ter um controle muito maior do seu acervo de processos, da jornada do seu cliente dentro do escritório, isso traz um diferencial muito grande. E a gente também tem essa evolução do controle jurídico. Cada vez mais a gente está saindo desse cenário em que um controle jurídico é visto como operacional, como uma pessoa que só lê intimação e controla prazo, para ser aquele líder gestor da operação jurídica, que vai atuar de forma estratégica e que vai, inclusive, poder pensar o negócio junto com os sócios ou diretores do escritório da empresa. Aqui a gente também trouxe alguns benefícios reais para o escritório. Então, nesse cenário de utilização da controladoria jurídica, a gente tem prevenção de perdas. Então, cada vez que eu consigo ter o método para controle de prazos, eu vou conseguir evitar que esses prazos sejam perdidos. Eu vou conseguir evitar que a gente tenha uma mancha na reputação do escritório, toda vez que a gente perde um prazo, que a gente não atende um prazo interno que a gente combinou com o nosso cliente. A gente também tem a padronização, que é justamente esse lugar de pensar como é que estão os fluxos do escritório, como é que estão os documentos, tem como a gente transformar isso em processos, em padronizar, em tornar essa informação acessível. Cada pessoa sabe o que ela tem que fazer, então a gente não tem retrabalho, a gente tem uma redução de erros operacionais. A controladoria jurídica também ajuda muito na organização e foco. Então, quando você tem um escritório setorizado, cada pessoa faz o que é a sua atribuição. Então, você pega aquelas atividades, por exemplo, que um advogado
Se fosse fazer todas elas, ele gastaria muito mais tempo e ele fica concentrado na atividade fim que ele tem que fazer. Então, a gente pega leitura de intimações, controle de prazo, geração de custas, relatório estratégico, análise de dados, protocolo de petições, e a controladoria jurídica vai realizar essas atividades. O advogado vai ficar focado na elaboração da peça, na realização da audiência, o setor comercial no atendimento do cliente. Então, cada pessoa focada no trabalho que ela tem que fazer, a gente tem um escritório funcionando de uma forma muito mais organizada e muito mais otimizada. A gente também consegue ter uma agilidade maior, então, à medida que a gente implementa os fluxos de trabalho da controladoria jurídica, que a gente pensa em experiência do cliente, que a gente é mais ágil em saber os andamentos, em responder o cliente sobre o que está acontecendo no processo, a gente consegue essa agilidade interna. Também podemos tomar várias decisões baseadas em dados, como eu já falei para vocês no slide anterior. A ideia é que cada vez mais a gente tenha o registro dessas informações, para que essas informações e esses dados se transformem em métricas, se transformem em indicadores, que a gente pode utilizar para tomar decisões. Então, hoje, por exemplo, qual é o ticket médio de honorários do seu escritório? Qual é o custo do escritório mensal? Você tem essas informações? Se você não tem essas informações, como é que você vai saber quanto que você tem que cobrar de honorários em uma causa? Como é que você tem que saber quantos processos você está ganhando e quantos processos você está perdendo? Se aquela tese que você implementou está dando certo ou não? Então, quando a gente utiliza dados para tomar decisões, a gente pode tomar decisões de forma muito mais embasada, de forma muito mais estratégica. E, por fim, e não menos importante, a qualidade de vida. Então, é muito importante que a gente pense o escritório como pessoas. E a gente também vai falar muito disso, né, de como a controladoria jurídica também se alinha muito com a cultura do escritório. Então, quando você tem uma cultura em que as pessoas sabem o que elas têm que fazer, em que elas têm acesso à documentação que facilita a vida delas, que elas têm sistemas que realmente automatizam tarefas repetitivas, se as pessoas têm esse cenário em que elas podem trabalhar com organização, elas vão ter muito mais qualidade de vida, muito mais produtividade, e vão poder realmente se sentir melhores, trabalhar de forma melhor. Então, a controladoria jurídica permite todos esses benefícios para o escritório, e aí a gente vai falar um pouquinho mais disso na prática ao longo dos próximos módulos. Falando um pouquinho mais sobre a controladoria jurídica, hoje a gente tem um cenário em que nós temos 4 áreas principais da controladoria. E por que que a gente pensa nessas 4 áreas? Porque não adianta, por exemplo, você só focar em gestão de prazo e ignorar todas essas outras áreas que também compõem a controladoria jurídica e que podem te levar para uma gestão muito mais otimizada e estratégica. Então, quais são essas áreas da controladoria jurídica? A gente tem a área de gestão de dados, que é a mais conhecida, porque é a que gera urgência imediata dentro dos escritórios, para a gente, enquanto advogado, que vai trabalhar com controle de prazos, que vai ter essa missão de evitar riscos jurídicos de perda de prazo, que fortalece a confiança dos clientes, porque toda vez que, por exemplo, você promete um prazo para o cliente e entrega aquela atividade no prazo prometido, você gera essa confiança de que você se preocupa com o que você prometeu, o cliente sabe, se sente seguro em ter te contratado. A gente tem a área de gestão de procedimentos, que inclusive é uma área muito importante, que pode otimizar muito os escritórios, que vai falar sobre essa padronização de rotinas internas. Então, é a gente pensar em fluxos, em workflow, é a gente imaginar como é que a gente faz uma rotina de
leitura de intimações hoje no escritório, quais são os passos que a gente tem que fazer. Quando chega um estagiário, quando chega um advogado, uma pessoa nova no escritório, no departamento jurídico, essa pessoa sabe o que ela tem que fazer? Esses fluxos estão mapeados? Os documentos que ela vai utilizar já estão escritos? Ou toda vez que chega alguém, você vai precisa parar a sua vida para sentar do lado daquela pessoa e ensinar ela? Então, pensar em procedimentos é pensar em formas de reduzir retrabalho, é pensar em como é que a gente pode documentar, como é que a gente pode registrar, gravar treinamentos, como é que a gente pode entender os fluxos e saber onde é que a gente está errando e aprimorar esse fluxo. E tudo isso tem esse papel de elevar a produtividade do escritório. Nós temos a área de gestão de conhecimento, então aqui o sentido é reunir, se apropriar de todo o saber acumulado do escritório e garantir que esse conhecimento ele seja mantido no escritório. Porque muitas vezes o que que acontece? Cada pessoa usa seu modelo, cada pessoa usa a sua tese, às vezes as pessoas salvam os seus modelos nas suas máquinas de trabalho, e aí quando esse colaborador vai embora do escritório, por exemplo, ele leva tudo, ele leva todas essas informações, porque a gente não tem o hábito de ter um Drive, um OneDrive, um Dropbox, qualquer forma de repositório, que seja na nuvem, que seja um servidor, em que você possa centralizar esses modelos, essas teses, esses documentos que o escritório utiliza. Então, na gestão do conhecimento, a gente vai ter esse olhar para essa padronização de documentos, essa criação de manuais e treinamentos, isso tudo para garantir que esse saber jurídico acumulado do escritório, ele seja organizado, ele tenha continuidade, ele seja atualizado e ele seja mantido também dentro do escritório, mas também para que a gente tenha uma continuidade operacional, que eventualmente, se alguém sair da equipe, a gente possa continuar o trabalho sem ter essas perdas e essa sensação de que todo o tempo a gente está recomeçando. E por último, e não menos importante, a área de gestão de dados, que é justamente pensar em indicadores, pensar em métricas, tomar decisões baseadas em dados reais. Então, como é que está a nossa taxa hoje de tarefas concluídas no prazo fatal? A gente mede isso? A gente sabe o que está acontecendo, de por que a gente está perdendo prazo, como é que a gente tem hoje, por exemplo, as nossas métricas comerciais de fechamento de contrato, como é que a gente tem métrica de produtividade por cada pessoa da equipe, como é que a gente faz isso? Como é que a gente sabe se a gente pode expandir o escritório ou não? Então, a gestão de dados vai trabalhar justamente com essa parte de ter esses indicadores, ter essas informações que a gente pode utilizar, interpretar e analisar e levar o escritório a ter decisões muito mais fundamentadas e, consequentemente, ter muito mais previsibilidade, porque a partir do que a gente vai monitorando, já vai acompanhando, a gente sabe o que que a gente vai poder fazer, o que não, a gente tem um histórico que a gente pode fazer projeções para frente também. Então, a gente tem essas quatro grandes áreas da controladoria jurídica que devem ser implementadas e integradas. Então, cada área depende da outra para existir. E aí, é por isso que a gente diz que você só tem, por exemplo, uma controladoria jurídica implantada de verdade quando você tem essas quatro áreas muito bem em funcionamento, com as suas atividades principais sendo alimentadas e cumpridas. E, bom, nosso primeiro ponto é esse. Vamos continuar na próxima aula para falar um pouquinho mais sobre o papel do controle jurídico.